contando que, de um lado, você tem um irmão, o Etéocles, do outro, o Polinices, um defendendo a cidade, ao lado do tio Creonte, o outro querendo fazer uma espécie de revolução, um golpe, né? Tomar o poder da cidade. E numa batalha sangrenta, um irmão mata o outro. Um irmão acaba atingindo o outro. E os dois irmãos são mortos. O Etéocles e o Polinices. Um defendendo a cidade e o outro atacando a cidade. Se me permitirem aqui, filhos de Édipo, Etéocles, isso o Creonte falando, Creonte, o rei da cidade. Filhos de Édipos, Etéocles, que em favor de Tebas lutou e morreu com inigualável bravura, receba por minha ordem expressa o devido sepultamento e que se lhe consagrem todas as oferendas que se depositam sobre a terra para os mortos mais ilustres. Etéocles, você que estava do meu lado, que defendeu a cidade, que não traiu o seu tio, você, Etéocles, receba todas as honras da cidade. Quanto a seu irmão, quero dizer, Polinice, que retornou do exílio com o intuito de submeter a ferro e fogo a sua própria pátria, de destruir os lares de sua família, querendo derramar o sangue dos seus e reduzi-los à escravidão, determino que fica a todos terminantemente proibido honrá-lo com um túmulo ou lamentar publicamente a sua morte. O que Creonte está querendo com Polinices? Impor uma segunda morte, uma morte eterna. Não permitir que Polinices receba, né, os ritos sagrados, né, em virtude da sua morte. E Creonte proíbe, então, qualquer pessoa, e a punição aí é a morte, de enterrar Polinices e fazer os rituais sagrados, né, para que, enfim, Polinices, entre aspas, descanse em paz ou tenha vida eterna. Creonte procura, então, estabelecer uma espécie de segunda morte, uma morte eterna para Polinices. E o livro começa com a Antígona conversando com a sua irmã Ismênia. E a Antígona dizendo: Ismênia, eu vou enterrar o meu irmão Polinices. E a Ismênia dizendo: meu Deus, Antígona, não faça uma coisa dessa. Você vai ser morta. O nosso tio determinou que o Polinices, como estava contra a cidade, não pode ser enterrado. E a Antígona diz: é meu irmão. Bem ali no início, se me permitirem. A Ismênia diz: queres de fato sepultá-lo, Antígona, ainda que o decreto de Creonte se estenda a toda a cidade? Responde Antígona: nenhum dos dois é mais forte do que o respeito a um costume sagrado. Nenhum dos dois, nem o Creonte, nem o decreto dele, é mais forte do que o respeito a um costume sagrado. Polinice era tão meu irmão quanto teu, embora recuses a tua ajuda. Ninguém poderá me acusar de não cumprir um piedoso dever. E o que faz Antígona? Enterra o seu irmão. Enterra o irmão. O Creonte fica sabendo disso, fica louco, determina uma investigação para descobrir quem é que enterrou o Polinices, descobre que é a sua sobrinha Antígona e mesmo assim determina o decreto da cidade é para todos. Antígona, você será morta. E a morte, nesse caso, era colocar a pessoa numa espécie de tumba, numa espécie de cripta, né, selada, abandonada dentro dessa tumba, dentro dessa cripta, para que a pessoa, né, morresse, enfim, de fome, e determina que ela seja colocada lá. O que Creonte não sabia é que Antígona era namorada de Hemon, do filho de Creonte. É uma tragédia grega, né? E tem uma das partes mais interessantes aqui, pessoal, que é quando o Hemon vai pedir para o seu pai não cometer essa atrocidade com Antígona. Diz o Hemon, se vocês me permitirem aqui também: meu pai,
Quando os deuses aquinhoaram o homem com a razão, concederam-lhes a mais preciosa dádiva que se pode imaginar. Pai, usa a razão. Será talvez certo que teu arrazoado está correto? Eu não sei, e Oxalá jamais venha saber. Todavia, outros homens podem ter ideias diferentes. De qualquer forma, é no teu interesse que me julgo no dever de examinar o que se diz, o que se faz e as críticas que circulam a meia voz. Teu semblante, Pai, inspira temor ao homem do povo, se este se vir forçado a dizer o que te desagrada. Eu, porém, posso observar as ocultas, quando a cidade inteira lamenta o sacrifício dessa jovem. E como, na opinião de todas as mulheres, ela não merece a morte, pois praticou uma ação piedosa. Antígona praticou uma ação piedosa, Pai. Não mate Antígona. Seu irmão jazia insepulto. Ela não quis que ele fosse dilacerado pelos cães e pelos abutres. Por acaso não merece ela uma coroa de louros? Eis o que todos dizem, Pai, reservadamente. Para mim, meu Pai, tua prosperidade é o bem mais precioso. O que de melhor podem ter os filhos do que a glória de seu pai? E que maior alegria terá o pai do que a glória dos filhos? Aqueles que pensam, olha que passagem interessantíssima, pessoal. Preste atenção aqui. Aqueles que pensam ter sozinhos os dons da inteligência e da palavra e um espírito superior, quando os vemos de perto, mostram-se inteiramente vazios. Mesmo que nos tenhamos por muito sábios, é sempre proveitoso aprender ainda mais e não teimar em juízos errôneos. Um filho falando isso para o pai, hein? Aqueles que pensam ter sozinhos os dons da inteligência e da palavra e um espírito superior, quando os vemos de perto, mostram-se inteiramente vazios. Mesmo que nos tenhamos por muito sábios, é sempre proveitoso aprender ainda mais, não teimar em juízos errôneos. Quando passa a enxurrada, meu pai, alimentada pelos aguaceiros, as árvores que vergam mantêm seus ramos, e as que resistem são arrancadas pelas raízes. Cuidado, pai, você está sendo o quê? Teimoso. É o que ele está dizendo. O piloto que em plena tempestade mantiver as velas enfunadas, fará sossobrar o navio, mostrando a quilha para o céu. Transige, meu pai, pois o teu íntimo e revoga teu édito. Se minha pouca idade me permite que eu imite um parecer, direi que aquele que possui toda a prudência possível deverá levar vantagem sobre os demais. Mas como tal virtude é impossível de ser encontrada, manda o bom senso que aproveitemos os conselhos dos demais. Escuta o que eu estou te falando, meu pai. Aí o corifeu diz, ó rei, ele apresentou ponderações de prudência e moderação, convém ouvi-lo. Ambos falasses muito bem. Creonte, seria prudente na minha idade aceitar conselhos de um jovem? Hemon, atenta apenas para os que parecem justos, meu pai. Sou jovem ainda, é verdade, mas a que se deve atender são razões e não a idade. E as minhas razões são boas. Creonte, propões que devo honrar a quem desobedeceu a lei? Olha o Creonte, a quem desobedeceu a lei? Diz o Hemon, eu jamais proporia que se honrasse a um criminoso. Creonte, e por acaso não foi um crime que ela fez? Hemon, não é assim que se expressa o pensamento do nosso povo. Creonte, e caberá ao povo impor-me as leis que devo promulgar? Olha a discussão da legitimidade democrática do direito aqui. E caberá ao povo impor-me as leis que devo promulgar? As leis estão no interesse de quem, pessoal? É o que está sendo questionado aqui. Tremendamente interessante. Hemon, observe, meu pai, teu linguajar parece o de um jovem inexperiente. Creonte, estaria eu governando essa cidade em nome de outrem? Hemon, ouve, meu pai, nenhum estado pertence a um único homem. Nenhum estado pertence a um único homem. Creonte, e a cidade não pertence então a seu governante? Só numa terra, olha o que o Hemon vai dizer, só numa terra inteiramente deserta terias o direito de governar sozinho. Só se você tivesse num planeta sozinho, sem ninguém, que você poderia estabelecer as leis que você bem entendesse. Antes disso, não. Creonte,